Oremos a Deus. Pai, diante da tua santa presença, eu me entrego neste momento, reconhecendo que nada sou sem ti. Reconhecendo que estou aqui somente pela tua graça, pela tua misericórdia. Quem sou eu, Pai, diante do teu povo? Quem sou eu, Senhor, para ser escolhida para trazer a mensagem que o Senhor preparou para cada um de nós? Exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Te louvo, te agradeço, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua cura, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Receba, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, que somente o teu nome seja glorificado. Humildemente, Senhor, me apresento diante de ti, Pai, para que o Senhor me use apenas como teu instrumento, Senhor, no nome santo e poderoso Jesus. Espírito Santo, toma conta deste momento em nome de Jesus. Espírito Santo, venha fazer aquilo que te apraz no nome santo e poderoso Jesus. Espírito Santo, abra os nossos corações, o olho do nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento em nome de Jesus, para recebermos esta palavra da salvação, esta palavra que liberta, esta palavra que fortalece em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito que não professa o teu santo nome em nome de Jesus e declaramos, ó Pai, que a tua palavra não vai voltar vazia, para a tua honra e para a tua glória, que somente, Senhor, o teu nome seja glorificado no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados irmãos. Bom dia, irmã, essa palavra. Louvamos e agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Eu digo sempre que não tomamos nenhuma das oportunidades que Deus nos dá como garantidas, mas reconhecemos sempre que é um privilégio, porque nenhum de nós sabe até quando estará aqui. Amém? Amém. Eu espero que nós tenhamos acompanhado a leitura atentamente. Muitas das vezes, no momento da leitura, nós nos desleixamos, às vezes nem acompanhamos, mas é importante que cada um de nós acompanhe, é importante que cada um de nós tenha a sua Bíblia. Amém? Amém. Eu tenho a minha Bíblia é a mesma. Alguém prometeu uma nova Bíblia, mas até hoje não deu, então continuo com a mesma Bíblia. Porque é a Bíblia que eu mais uso, amados irmãos, quando estou a meditar na palavra do Senhor. As letras são maiores, eu gosto muito desta Bíblia. O mais importante é a palavra, amém? Não o estado da Bíblia. Amém? Amém. Penso que nós acompanhamos atentamente a leitura e nós temos como tema: quem carrega a bênção deve estar preparado para as batalhas, ou deve se preparar para as batalhas. Hoje nós não queremos falar exatamente sobre o que Paulo fazia antes dele ter um encontro com Deus, antes de Deus ter ele chamado e ter dito que ele agora vai ser um instrumento, não é? Nós sabemos o que ele fazia, que ele perseguia os cristãos, e na altura em que ele teve um encontro com Deus, ele estava exatamente a querer fazer a mesma coisa, mas ele teve um encontro com Deus e aí Paulo passou a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu gosto muito do versículo 16 que diz que e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Amém. Verdadeiramente, quem carrega a bênção deve estar preparado para as batalhas. Quem carrega a bênção vai enfrentar batalhas, vai enfrentar desafios. Assim como Paulo, nós também enfrentaremos batalhas, enfrentaremos desafios. Amém? Eu sei que esse é um tipo de pregação, principalmente nos dias de hoje, que muita gente não gosta, mas é a realidade. Porque hoje em dia nós nos afastamos muito daquilo que é o Evangelho, queremos trazer um modernismo que não existe, porque o Evangelho é único. Quando nós queremos acrescentar coisas que não têm nada a ver com o Evangelho, quer dizer que já não é Evangelho, é algo adulterado, não é. Mas o Evangelho verdadeiro é mesmo este. Se Cristo padeceu, nós também padeceremos. Amém? Amém. O amém está saindo muito fraco. Mas vamos. Amém. Amém? Amém. Mas nós não vamos dormir, é o momento da palavra. A palavra é vida. Sem a palavra nós estamos mortos. A palavra é vida. Jesus é a palavra. Amém? Amém. Amém. Conforme disse, Paulo deixou de ser aquele que perseguia os cristãos para ser aquele que buscava Deus, para ser um instrumento nas mãos de Deus, usado para levar o Evangelho de Cristo. E desde que ele, uma coisa que eu gosto muito de Paulo, eu digo sempre, às vezes tento trazer o exemplo de Paulo para nós mesmos. Quando Paulo deixou aquela vida, ele já não voltou. Mas muito de nós, a nossa tendência de voltar, ele já não voltou a fazer alguma coisa. Ele se entregou completamente a Deus e ele foi fiel naquilo que era levar a palavra, levar o Evangelho de Cristo. Foi um grande evangelista, um grande defensor daquilo que é um grande defensor e um grande pregador, um grande mensageiro, né, daquilo que é a palavra. Ele levou aquela missão com muito zelo e com muita responsabilidade e muito temor ao Senhor e muita seriedade. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muita gente que foi chamada verdadeiramente para levar o Evangelho, mas não existe o temor, não existe a seriedade. Muitos de nós ainda brincamos muito com aquilo que é o Evangelho de Cristo.
Paulo, ele pregava a salvação, pregava a remissão dos pecados por Jesus Cristo. Ele ensinou a compaixão e ele tinha esse desejo que todos, todos conhecessem a verdade. Todos conhecessem a verdade, todos conhecessem Cristo. Então, Paulo ele foi e continua a ser uma grande bênção para nós, como o corpo de Cristo. É uma grande referência. Eu não sei qual é o cristão que nunca ouviu falar de Paulo, das cartas de Paulo. Acho que é impossível. Quem é que não fala de Paulo? Eu acho que muitos de nós gostaríamos de ser como Paulo. Amém? Amém. Mas lembremos, quem carrega a bênção deve se preparar para as batalhas. Amém? E quando Paulo teve um encontro com Deus, quando ele começou a servir, ele tinha noção disto. Ele tinha noção que ele passaria por muitas aflições. Aleluia? Amém. Mas ainda assim, ele permaneceu firme, ele não desistiu. Aleluia. Quando nós se formos em Atos 13, fala da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Não vamos entrar em muitos detalhes, por causa do tempo, então vamos mais nos focar naquilo que verdadeiramente o Senhor trouxe para nós nos dias de hoje. Podemos ir rapidamente em Atos 13. Atos 13, 44 a 45. Diz assim a palavra do Senhor. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Aleluia? Enchendo-se de inveja. Então os judeus, enchendo-se de inveja, blasfemando. Quer dizer que eles insultavam Paulo, tentavam sempre contrapor ou contradizer e contra aquilo que Paulo estava a pregar. Na verdade, Paulo estava a pregar a verdade. Quem carrega a bênção vai enfrentar a perseguição, vai enfrentar desafios, vai enfrentar a oposição. Amém? Amém. Se nós formos no versículo 50, diz que: mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Paulo e Barnabé foram expulsos, foram perseguidos e foram expulsos daquela região onde eles foram pregar o Evangelho. E eles fizeram, se nós formos a ver no versículo 51, eles fizeram aquilo que Jesus tinha dito aos discípulos quando ele estava a instruir os 12 em Mateus 10, 14. Diz que: e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa, daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém? Amém. Foi o que eles fizeram. No versículo, nós vamos a ver no capítulo 13 de Atos, versículo 51, diz que: sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Quer dizer que eles saíram de lá e foram para outra região. Eles continuaram. Amém? Amém. Continuaram com aquilo que é a sua missão. Não desistiram. Amém? Amém. Foram para uma outra região que hoje faz parte da Turquia. Eu sei que se fossem alguns de nós, talvez, acho que teríamos desistido. Teríamos dito: não, Senhor, eu tentei, pelo menos tentei. Não, vou para casa. É assim que nós faríamos. Mas eles persistiram. E eles persistiram e continuaram. E eles estavam cheios do Espírito Santo e eles estavam alegres. Nós podemos confirmar isso em Atos 13, 52. Porque eles sabiam quem que lhes tinha incumbido a missão. E eles cumpriam essa missão com alegria. Não como se estivessem a ser obrigados, como muitos de nós às vezes nos comportamos. Nós estamos aqui na casa do Senhor, mas às vezes nos comportamos como se fôssemos obrigados. Não existe aquela alegria em nós. No momento da palavra, é o momento que às vezes queremos ficar distraídos, às vezes é o momento que nós queremos dormir. Mas vamos. Quem carrega a bênção deve ter noção da responsabilidade que lhe foi incumbida. E quem carrega a bênção e tem essa noção deve fazer a obra do Senhor com amor, deve fazer a obra do Senhor com prazer. Amém? Não para benefício próprio, nem para conseguir aquilo que ele quer. E quem carrega essa bênção sabe que não faz nada pela sua própria força, mas é pelo poder de Deus, é pelo Espírito Santo. Ele é que nos capacita para que nós façamos aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Amém? Será que você tem noção que você carrega a bênção? Amém? Será que você tem noção que você carrega a bênção do Senhor?
E eu não estou a falar, sim, Deus nos abençoa assim também com coisas materiais, mas eu estou a falar daquilo que é espiritual, amém? Dos dons que o Senhor colocou em cada um de nós, amém? Cada um de nós tem dons, tem talentos, Deus colocou muita coisa em nós. Será que você tem noção de quem você é, da bênção que você carrega? Eles continuavam a pregar o Evangelho, e se nós formos a continuar a ler, né, a história de Paulo, nós vamos ver que ele continuou mesmo continuou a ser perseguido, continuou, a oposição contra ele continuou, mas ainda assim ele não parou, ele continuou com a sua missão, independentemente das lutas, das batalhas. Paulo não desistiu. Nós depois também podemos ver Paulo e Silas, né? Paulo e Silas na cadeia. Nós ficamos acompanhando depois em Atos. Paulo e Silas na cadeia, nós sabemos o que aconteceu. Era quase a meia-noite. Eles na cadeia, naquela condição, eles, acho que alguns de nós talvez estaríamos a chorar, estaríamos a murmurar, mas eles louvavam, oravam a Deus. E aconteceu o que aconteceu, isso que nós sabemos, né? Os portões, né, da prisão né, se abriram. Mas irmãos, nós podemos acompanhar isso e mais tarde nós podemos também ler em casa. Não vamos ler tudo por causa do tempo, temos que usar bem o nosso tempo. Eles, sabendo que carregavam, não desistiram. Continuaram a fazer a obra do Senhor, continuaram a operar milagres, mesmo sendo ameaçados, mesmo sendo perseguidos, continuaram a fazer a obra do Senhor. Sabiam que carregavam a bênção do Senhor, levavam uma missão, e é claro que eles teriam oposição. E uma coisa muito importante, eles carregavam essa missão sem medo. Nós temos medo de falar a verdade. As nossas pregações hoje é mais: Deus vai te abençoar, Deus vai te curar. Nós temos medo de pregar o Evangelho, por exemplo, de arrependimento, arrependa-te. Temos medo. Mas a palavra de Deus, 2 Timóteo 1:7, diz que porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Amém. E como filhos de Deus, nós precisamos de ter ousadia. Se você carrega bênção, você precisa ter ousadia, porque os opositores estarão aí à tua espera. Agora, se você tiver medo, como é que você vai conseguir dar continuidade? Como é que você vai conseguir? Não vais conseguir. Não vais. Então, nós precisamos de repreender o espírito de medo. Eu digo sempre às pessoas: o medo é o espírito. E quando tu tiveres medo de algo, aquela coisa vai te controlar. Ou aquela pessoa vai te controlar. Não vais conseguir pregar a verdade para aquela pessoa, você tem medo dela. Mas a verdade é única e a verdade está aqui. E todos nós precisamos de nos arrepender. Amém? Amém. Cristão, filho de Deus, não pode ter medo. Amém? Amém. E nós precisamos de entender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida completamente a Deus, nós declaramos uma guerra contra o inimigo. Amém? Você não precisa fazer nada. Falar: diabo, não sei o que, não. A partir do momento que você diz que a minha vida agora pertence a Cristo, agora aquelas festas, a fofoca, a bebida, a mentira, não quero mais. Devo dizer: agora vais ver, eu vou te mostrar. É o que acontece. Então nós precisamos de ter essa noção que Ele estará sempre à nossa espera, ou Ele procurará sempre uma oportunidade para poder nos agarrar. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Amém. Então você precisa de entender, pelo fato de você entregar a tua vida a Cristo, o diabo está sempre à tua espera. Quem carrega a bênção vai enfrentar batalhas, vai enfrentar desafios, vai enfrentar provações, vai enfrentar muitas lutas. Vai ter batalhas espirituais, vai sim, os demônios vão atrás. Vão. É real. Nós não gostamos de falar sobre isso, não sei porquê. Prontos. Deus colocou, conforme eu disse antes, Deus colocou em nós muitos dons e talentos. Ou abençoamos com muitos dons e talentos e diferentes dons. E esses dons, muitas das vezes, esses dons não se manifestam, né? Na nossa vida, ou às vezes é como se eles estivessem adormecidos. Por quê? Porque muitos de nós não temos noção de que esses dons existem, e muitos de nós ainda continuamos presos no pecado. Nós queremos viver como se nós não fôssemos filhos de Deus, e é complicado. Esses dons se manifestarem, nós ainda vivendo na doença. Muitos de nós, aliás, no pecado, muitos de nós estamos presos às vezes na doença, na estagnação, estamos presos às vezes em feitiços que foram feitos já há muito tempo.
nas nossas famílias, na linhagem, às vezes, do nosso avô, não sei o quê. Mas Deus já colocou tudo em nós. Mas não temos essa noção. Deus já nos deu a arma. Nós temos aqui a palavra. Essa palavra é espada. Deus nos deu a autoridade. Mas nós, infelizmente, ainda continuamos a sofrer. Vivemos como se nós não tivéssemos noção de quem realmente nós somos. Muitas das nossas famílias são mortes atrás de mortes. Todos os anos, às vezes na mesma época até, morre alguém. É como se fosse, um ciclo. Mas nós continuamos a dormir e muitas das vezes, por causa disso, em vez de nós procurarmos ajuda em Deus, procuramos Deus, falarmos com Deus, repreendemos em nome de Jesus, nós vamos à procura de pessoas, de homens, muitas das vezes nós dizemos que são homens de Deus, e o que é que fazem? Pela nossa ignorância, por nós não sabemos aquilo que nós carregamos, quem nós somos, abusam de nós, se aproveitam de nós, usam dos nossos problemas para poderem nos extorquir e às vezes até abusar mesmo sexualmente e psicologicamente. Por quê? Porque nós não temos noção de quem verdadeiramente nós somos, da bênção que nós carregamos, dos dons que Deus colocou em nós. Mas nós precisamos de perceber que quando Deus coloca um dom em ti, muitas das vezes Deus quer te usar a ti, quer te usar para libertar a tua família. Você vai ser muito mais perseguida do que os outros. Vais ver que as batalhas que você enfrenta são diferentes das batalhas que teus irmãos enfrentam. Vocês não vão ter as mesmas batalhas. Alguém vai ser sacrificado, alguém vai sofrer mais. Por quê? Porque você carrega uma bênção. E aquela bênção vai beneficiar muita gente. Não vai beneficiar só a ti, mas vai beneficiar a família toda, vai libertar a família toda. Mas nós precisamos de ter noção disso. Precisamos ter noção disso. E para isso nós precisamos de meter na palavra. Precisamos de conhecer Deus. Porque nós não vamos conseguir, primeiro, você precisa ter noção que você carrega essa bênção. Quem te deu essa bênção? Foi Deus. Como é que você vai ter noção da bênção se você não conhece aquele que te deu a bênção? Você precisa de conhecer Deus na intimidade. Você precisa de conhecer Deus profundamente, ter um relacionamento com Deus constante, não de busco hoje, amanhã não busco, não. Você precisa disso. Porque Deus é que vai te instruir como é que você vai vencer essas batalhas. Quando é que você tem que ir ao ataque, quando é que você tem que se calar. Porque já é uma vez que Deus falava, não, para. Calem-se que eu vou batalhar por vocês. Mas quando você não tem noção disso, você anda completamente desordenado. E lembremos-nos que esses dons, os dons que nós temos, os dons que Deus nos deu, sempre vão despertar, como é que posso dizer? Vão sempre fazer com que o inimigo venha a nós atrás. Ele virá sempre a nós atrás para se certificar que esses dons continuam adormecidos, conforme eu disse. Para que a tua família continue a sofrer, para que você continue a sofrer, para que você continue a viver na ignorância. Mas lembremos-nos, amados irmãos, e outra coisa, muitas das vezes nós desistimos muito rápido. Às vezes Deus fala conosco, nós começamos a orar. Desde que eu comecei a orar, comecei a receber muitos ataques. Desde que eu comecei a orar, as coisas começaram a correr mal. Desde que eu comecei a orar, comecei a ter muitos pesadelos. Mas você não pode desistir. É claro, se você lança um ataque contra o inimigo, você vai receber um contra-ataque. Vai esperar o quê? Que o diabo fala, não, já me derrotaste. Claro que não. Nenhum inimigo aceita isso mesmo na guerra. Isso é impossível. Quando você ataca, você vai receber o contra-ataque. Então, esses sonhos, os pesadelos, as dificuldades que você está a passar, é o contra-ataque do inimigo. Você precisa de perseverar. Amém? Amém. Se nós vamos em João 4,4 diz, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Não existe nenhum poder das trevas que é maior do que o poder de Deus. Amém? Então, você que carrega a bênção não pode ter medo. Você não pode ter medo de fazer oração de libertação. Amém? Sonhaste mal, porque eu vou ligar para o pastor. O que liga para o pastor? O pastor está dormindo, deixa o pastor em paz. E você não ora porque ora. Imagina se todo mundo, vamos supor que você sonhou mal aquela hora, 3 da manhã, né? Outra irmã também sonhou mal, mas todo mundo queria ligar para o pastor. Vai dar certo? Não vai dar certo. E às vezes o pastor não vai estar disponível. Por isso é que cada um de nós, amados irmãos, é necessário que cada um de nós seja independente no relacionamento com Deus. Porque às vezes o pastor não vai estar disponível. A tua mãe que ora, fica falando porque a oração da minha mãe, não sei o quê. A tua mãe que ora às vezes não vai estar disponível. Você tem que orar. Amém? Você carrega a bênção. Amém? Nós carregamos uma bênção. Amém? Até muitas das vezes, são muitas bênçãos, carregamos isso. Mas nós precisamos de viver em conformidade com aquilo que é a palavra de Deus. Amém? Conforme eu disse, não existe nenhum poder, não existe nenhuma situação, não existe nenhuma tentação que você passe, que é maior do que o poder de Deus. Amém? Não existe nenhum ataque das trevas que tem poder para te oprimir. Você é filho de Deus, você carrega a bênção e Deus te dá autoridade. Lucas 10:19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Amém? Está na palavra do Senhor. Amados irmãos, não vem na minha cabeça, está na palavra do Senhor. Mas para isso nós temos que conhecer a palavra e usar a palavra é a nossa arma. Amém?
Você é filho de Deus, tu não pode acreditar mais naquilo que as pessoas estão te dizendo, naquilo que o diabo vem te dizer, ou na situação que você está vivendo, do que na palavra de Deus. Então, que filho de Deus você é. Que você é capaz de acreditar mais nas mentiras do inimigo, naquilo que todo mundo está te dizendo, naquilo que você está vendo, do que aquilo que diz a palavra de Deus. Declara a palavra de Deus diante das situações. Amém? Amém. Você carrega a bênção, declare a palavra de Deus. Amém? Amém. Você tem que se levantar, o inimigo não pode te oprimir. Não, nem a doença pode te oprimir. Não tem poder sobre ti. O teu corpo não é templo do Espírito Santo. Eu quando estou a me sentir mal, eu digo não. É assim, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Não pode permanecer o Espírito Santo e a doença ao mesmo tempo no meu corpo. Não, eu não aceito. Eu que eu digo quando eu estou doente, não, nem pensar, não aceito. Como assim? Doença e Espírito Santo ao mesmo tempo no meu corpo? Não aceito. Repreendo. Luto com a doença. Amém? Amém. Nós temos que ser ousados, amados irmãos. Temos que ser ousados. Senão, às vezes, uma dor de cabeça nos leva. Uma febre nos leva, nos deixa paralisados. Você não vai conseguir mais fazer nada. Porque o inimigo ele vai te parar. Principalmente quando Deus te incumbir uma missão, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, ele vai querer te parar. Lembra que você é soldado de Cristo. Muitas das vezes o nosso problema é que nós precisamos de levantar. Nós carregamos a bênção. Eu disse que nós somos soldados de Cristo, mas nós dormimos muito. Soldado não pode dormir muito. Às vezes é hora de orar, você está dormindo. A palavra diz que em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Nós dormimos muito e também às vezes comemos muito, amados irmãos. É verdade, é engraçado, né? Precisamos de jejuar. Não só do pão verá o homem, amém? Amém. Mateus 4,4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, amém? Você carrega a bênção, a vida não pode ser só comer e dormir, não. Você tem que jejuar. Eu nunca vi um soldado, acabou de comer, está aí na frente do combate. Amados irmãos, nunca vi. Não pode. É que nem comer, um pratão, depois está a dormir, está a ressonar. Não dá. No momento que devia orar, está a dormir, está a ressonar, às vezes está a ressonar, que até a casa estremece. Não pode. Então nós precisamos, como pessoas que carregam a bênção, como soldados de Cristo, nós precisamos estar preparados para batalhas. Temos que ter noção que conforme nós carregamos a bênção, nós vamos enfrentar dificuldades, batalhas. Nós precisamos estar preparados todos os dias. Não podemos ser cristãos, eu não sei qual é a palavra que eu vou usar. Nós não podemos ser cristãos fracos. Vou usar uma palavra mais leve, fracos. E depois começamos a dizer, não, isso mesmo, até já nem sei mais, isso mesmo é um azar. Como assim? Você é filho de Deus? Tem azar como? Você é filho de Deus? Você não pode ser uma pessoa azarada. Essa é uma expressão que não pode vir da tua boca. Mas irmãos, dá vontade até de falar, mas não posso falar, vou falar essa irmã veio ralhar na pregação, não vou falar. Mas há palavras que não podem sair da nossa boca como filho de Deus, amém? Amém. Obrigada. Então você tem que se levantar, levanta-te, você carrega a bênção. Levanta-te. Não podes ficar parado, não podes ficar cruzar os braços diante das batalhas, falar, se deixar levar. Não, pelos problemas, você precisa levantar. Amém? Amém. E nós também precisamos de perceber algo, amados irmãos, as lutas, as batalhas, as provações que vamos passar por carregarmos as bênçãos de Deus, muitas das vezes elas não vão passar no momento que nós queremos. Então nós precisamos de perseverar, precisamos de ser persistentes. Você não vai orar hoje, o problema amanhã vai passar, não vai. Às vezes você precisa de jejuar durante muito tempo e orar. Às vezes você precisa de orar durante um mês. Por exemplo, na meia-noite, todos os dias eu vou orar. No mês de janeiro, todos os dias eu vou orar por causa disso, assim. Você precisa de persistir. Orar para aquele tema específico. Porque orar todos os dias nós temos que orar. Está na palavra todos os dias nós temos que orar. Mas há orações que são muito direcionadas por causa de algumas situações que nós enfrentamos. E nós precisamos de ter paciência e perseverança. Romanos 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tem que ter paciência. E não pode ficar aí toda a se lamentar, tem que ter paciência. Colossenses 4:2, perseverai em oração, velando nela com ação de graça. E enquanto isso, quem carrega a bênção não pode se entristecer por causa dos problemas. Não. Você continua a dar graças a Deus, amém? Amém. Mesmo quando nós vamos olhar para o nosso, nós falamos de Paulo, vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus enfrentou quando esteve aqui na terra? Imagina, ele foi perseguido, ele foi injustiçado, ele foi acusado, injustamente perseguido. Foi morto. Eram muitas acusações, eram muitos ataques. E como é que você espera, você que diz que é seguidor de Cristo, como é que você espera não passar por problemas? Hoje em dia nós temos quem às vezes quer nos enganar. Falar porque não é normal, você como filho de Deus não pode passar por isso. Como assim? Você é seguidor de Jesus Cristo. Se o teu mestre passou por tudo isso, como é que você não vai passar? Você vai passar também. Amém? Vai passar. Porque hoje em dia
Apesar de dizermos que nós somos cristãos, mas nós queremos ter uma vida soft, né? Queremos ter uma vida fácil. Amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Vamos ler a nossa Bíblia. Amém? Vamos procurar ajuda. Temos o pastor, temos outras pessoas, vamos procurar ajuda, vamos fazer estudos bíblicos. Não existe vida fácil para cristão. Não existe. Amém? Tem uma noção disso? Não existe vida fácil para cristão? Não existe. Não existe. É esquecer. Muitos até dizem, eu quando não buscava Deus, a minha vida era melhor, não sei o quê. Isso é falta de sabedoria. Você estava a viver uma vida miserável. Era uma vida de engano. Mas agora que você está em Cristo, você está a viver uma vida de verdade. Amém? Amém? Essa é a vida que você tem que viver. Amém? Amém. Amém. Por isso nós precisamos de ter discernimento, conforme eu disse. Vamos ler bem a palavra do Senhor. Vamos ler bem. Conforme perseguiram os outros que vieram antes de nós também seremos perseguidos. Mas as perseguições não vão ser iguais, é claro. Os ataques não vão ser iguais, são diferentes. Às vezes são as dificuldades que você passa na escola, no lugar de trabalho, na família e outras situações que você vai enfrentar. Às vezes para os outros é muito fácil, mas para ti nunca vai ser fácil. Por quê? Porque você carrega a bênção. E o inimigo ele vai te perseguir. Mateus 10, 22. Odiados de todos sereis, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém? Por causa do nome de quê? Por causa do nome de Jesus. Por causa daquilo que você carrega. Se você não carregasse, você não seria perseguido. Então, aquele que resistir os ataques, às tentações, às tribulações, às calúnias, esse sim será salvo. Muitos têm desistido diante das tribulações. Você também quer desistir? Não podemos desistir. E muitas dessas batalhas, amados irmãos, às vezes começam em casa. Vão começar em casa, às vezes mesmo com os nossos familiares. Sim, vão começar em casa. Muitas das vezes o diabo vai usar os nossos familiares contra nós. Mas você precisa de ter discernimento. Porque o nosso problema é que muitas das vezes nós não conseguimos ganhar a nossa família. É que quando o diabo se levanta na nossa família, nós queremos lutar contra a carne. Mas é complicado, porque a palavra de Deus diz que, em Efésios 6,12, porque não temos de lutar contra a carne nem contra o sangue, amém? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer que a nossa batalha é contra o diabo, é contra os espíritos malignos, contra os governos das trevas, amém? Não é contra aquele teu familiar, não é contra o teu irmão, não é. Nós precisamos de ter discernimento. Porque as primeiras batalhas vão surgir mesmo em casa. Quando você começar a entregar a tua vida a Deus, você ficar muito sério, os ataques vão surgir em casa. E se você responder, se você usar a tua carne, porque o diabo nos conhece, ele sabe, esse aqui, eu não vou lhe vencer na fornicação, no adultério, na mentira? Não. Na escola, ela vai cabular? Não vai. Eu sei na boca. Porque quando alguém lhe provocar, ela não vai conseguir resistir. É assim que o diabo tem vencido muitas batalhas nas nossas famílias. Por isso que muitas das vezes é difícil nós pregarmos o evangelho na nossa família. Por causa disso, da nossa reação, a nossa boca fala, é essa que prega. Quando nós chegamos aqui, aleluia, glória a Deus, amados irmãos. Mas em casa nós somos agressivos com os nossos familiares. Não vamos conseguir vencer a batalha desse jeito. Amém? Não vamos conseguir a batalha desse jeito. Você carrega a bênção, você tem que saber se posicionar, você tem que ter discernimento e moderação. Amém? Tem que ter domínio próprio. Vamos lá em Gálatas no fruto do Espírito. Mesmo você sabendo, às vezes você sabe, você desconfia que o tio ou a tia fulano, não sei o que, feiticeiro bruxo. Você precisa ter sabedoria. A palavra de Deus diz que as armas, né, da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Podemos encontrar isso em 2 Coríntios 10, né, 4 a 5. Você não vai falar, chegar lá no tio ou na tia, sou bruxa, sou bruxo, não vai me conseguir. Não, isso é falta de sabedoria. Você tem que usar as armas que Deus te concedeu, amém? Você tem que orar, você tem que usar a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne, não. Amém? Mas é contra as trevas. Resumindo, a tua luta é contra o diabo. Amém? Não é contra o teu irmão que o diabo está a usar. Amém? Amém. 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 E é com a armadura do Senhor, é com a palavra de Deus, é com a fé, com a perseverança, é com essas coisas todas que nós vamos vencer todas as teorias que vão contra aquilo que é a palavra de Deus. Você só vai vencer com a palavra. Com a tua própria palavra não vais conseguir vencer, com a tua própria força, do teu próprio jeito, do jeito humano, não vais conseguir vencer. Do jeito que o mundo luta, tu não vais conseguir vencer essas batalhas, porque são espirituais. A vida é muito mais espiritual do que nós imaginamos. Então você não pode querer lutar como um descrente, não. Amém? Mas para isso você precisa se empoderar. Com o quê? Com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém.
Quem carrega a bênção vai enfrentar muitas batalhas, vai enfrentar inveja, vai enfrentar calúnia. Nós podemos ver muitos exemplos. Vemos o exemplo de Jó. Nós sabemos da história de Jó, amém? O que aconteceu com Jó? Ele carregava bênçãos, amém? Amém. Moisés, quantas e quantas vezes o povo... Imagina, Moisés era o mais manso, né? Mas o povo lhe irritou ao ponto dele bater o cajado dele, né? Na rocha, quando não era para bater, era só para falar. Miriam e Arão, né? Vamos dizer, conspiraram contra Moisés. Vamos olhar para José. Começou em casa, amém? Com os irmãos, ele tinha sonhos. Nós vimos o que aconteceu com José, mas José perseverou, amém? Amém. Passou por tudo aquilo, foi vendido, ficou na prisão, aconteceu aquilo com a mulher de Potifar. E depois, no final, o que aconteceu? Ele se tornou governador. E ele teve a oportunidade para se vingar dos seus irmãos, mas o que ele fez? Se vingou? Não se vingou. Então nós precisamos de ter noção disso. Nós não podemos ler a palavra de Deus só para ler, amados irmãos. Temos que interiorizar e temos que viver. Amém? Amém. Quando os textos vierem, nós temos que passar, porque nós temos a palavra toda. Os outros que vieram, muitos outros, nós não tinham a palavra, não tinham essa Bíblia. Nós temos. Então temos a nossa Bíblia para quê? Neemias, quando ele se levantou para reconstruir os muros de Jerusalém, ele enfrentou batalhas, amém? Tobias e Sanballat andaram atrás dele. Mas eu gostei, se nós vamos lá em Neemias, não vamos ler, mas só os irmãos podem apontar Neemias 6, 1 a 5. Ele permaneceu firme, ele não se distraiu. Ele se recusou e disse, estou a fazer uma obra, estou a fazer algo importante, eu não vou perder tempo com vocês. Quando Tobias e Sanballat insistiram, mandaram mensageiros, não sei quantas vezes, mas ele não perdeu o foco. Você carrega a bênção, você vai enfrentar batalhas, mas você precisa de perseverar. Você precisa se munir daquilo que é a palavra de Deus. Você precisa ter uma vida completamente consagrada a Deus. Porque se você não tiver uma vida consagrada a Deus, você vai viver como um qualquer na multidão. Você vai se perder na multidão. Ninguém vai dar conta se você é cristão ou se não. Se você é cristão, se você não é cristão. Há coisas que você vai falar, você vai determinar, nada vai acontecer, você vai ficar sem poder. Porque quem dá poder é Deus. É impossível ter poder fora de Deus. É impossível. Por isso é que a nossa vida tem que ser completamente guiada por Deus. Amém. Quem carrega a bênção deve se preparar para as batalhas. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar essas palavras nos nossos corações. Amém.